Boa noite. Nós estamos aqui no nosso segundo passo da jornada da Talks, da Terapia Empreendedora, onde nós estamos investigando como que é a gente empreender e inovar, mas primeiro a partir do sujeito que empreende. Primeiro a partir de quem que é o empreendedor, para depois a gente empreender de fato. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais. Estou com a Karuna Ma, que é professora de yoga e ela é terapeuta somática. Estou com a Tiziana Porto, que ela é artista visual, psicóloga e psicanalista. E nós vamos estar com um assunto bem interessante e bem filosófico até, de certo ponto, que é a gente entender quais são as perspectivas do eu e da realidade quando a gente vai estar entrando numa carreira, quando a gente vai estar empreendendo um negócio, seja um negócio iniciante, seja uma empresa já consolidada há mais tempo. Existem várias perspectivas e agora, nesse momento de quarentena, a gente está sendo um pouco forçado, né? Mas estamos sendo convidados a entender quem que é o eu de verdade, né? Agora a gente tem esse momento que é um momento que a pressa, de certa forma, ela diminuiu. A gente não precisa mais de vencer tudo para ontem, a economia já parou e a gente tem tempo de estar em casa e com esse tempo diferente, a gente tem um tempo para a gente poder nos sentir e nos perceber. E é esse o papo que a gente vai estar trocando ideia hoje, para a gente, a partir do eu, do perceber a mim mesmo, a gente perceber o mundo e como que a gente pode escolher e como que a gente pode agir. E aí, eu começo com uma pergunta para vocês duas, que é uma pergunta simples, mas eu não sei se a resposta é tão simples assim, que é: quem sou eu? Né? O eu de cada um, quem somos nós? Quem sou eu? Essa é uma pergunta realmente muito difícil de responder. Você quer começar, Tiziana? De fato é difícil. Bem, eu vou ensaiar. Vamos lá, vamos ensaiar. Como eu falei com a Karuna, né, quando a gente começou a conversar pela primeira vez, a minha pergunta para ela foi assim: quantos dias a gente tem para a gente falar sobre esse assunto? Bem, a gente vai tentar falar de tudo que está vindo aqui, né, nesses 40 minutos. Mas quando a gente se pergunta, né, quem sou eu? Esse eu, ele não é um eu sozinho, não é um eu isolado. Ele é um eu que ele vem já cheio de referências de histórias, né, das nossas maiores referências, que são os nossos pais, e é um eu também que ele tá vinculado a tudo aquilo que veio antes de todos nós. Então, assim, é um eu que está voltado para o coletivo. Então, o eu que começa a se formar, ele se forma como uma unidade, e aí é um processo muito de se voltar para dentro, né, para se erigir. No entanto, esse eu está vinculado às primeiras referências e ao coletivo. Então, quando o sujeito está se tornando um sujeito mais consciente, consegue falar sobre si, consegue falar a partir do eu, esse eu, ele está sempre em relação ao outro. No entanto, o que tudo aconteceu em termos de humanidade, em termos de exercício para se ganhar a vida, ou a ideia de o que é ganhar a vida. Esse eu, ele foi muito moldado para ser vencedor e ser competitivo. Então, esse eu passou a olhar menos para o outro e achar que era muito autorreferente. Então, hoje em dia, a gente está se esbarrando, né, com uma coisa que a gente já tinha que ter visto antes, que é o eu não é somente essa autorreferência. O eu, ele está em relação com essa alteridade, com esse outro. E, bem, a força do coletivo está aí mais do que nunca, a gente está vendo isso. E quem já estava nesse movimento, que era um movimento mais reflexivo, de pensar a alteridade,
essas pessoas estão atravessando melhor esse momento e outras pessoas estão agora tendo que lidar com essa questão que é quem sou eu, além da sua autorreferência. Legal. Ótimo. E eu posso acrescentar? Por favor. Eu sinto que esse é quase que o drama humano, né? Porque quando você vai se percebendo como eu dentro dessa sua jornada de propósito, você precisa de fazer esse movimento de questionar algumas dessas heranças que a gente recebe dos pais, da sociedade, né? Falando assim no nível da espiritualidade, até de vidas passadas, porque é interessante, assim, fazendo um parênteses, né? A criança nasce e ela praticamente não aprendeu nada ainda, mas ela já tem uma personalidade. E aí você fica intrigado, né? De onde que é que vem todo esse caráter, né? De onde que é que já nasce essa forma de expressar, né? De se colocar dentro do mundo. Então, a gente, né, já tem, digamos, esse eu bem estabelecido dentro de nós, mas aí isso vai sendo moldado e aí chega num determinado momento que a gente tem que despir isso, né, para voltar de novo nessa essência que uma vez se perdeu, vamos colocar assim, né? E aí agora, como você bem disse, parece que nós estamos sendo cobrados a olhar para isso, né? Parar com todo esse movimento de fazer, de seguir alguns modelos e parar e olhar para o que realmente diz aqui dentro, né? Interessante. Então, existem essas várias perspectivas, que ela pode ser desde a questão do eu, da minha relação com o outro, né, desse jogo social e jogo interacional, e uma essência interior, que ela vem antes disso tudo também, que ela é anterior a isso. E acredito que essa essência fala muito alta, dependendo do quanto que a pessoa está em contato com ela ou não. E como que ficariam os nossos desejos? Quando a gente tem esse jogo de estar no outro, estar na alteridade, estar comigo, estar na minha essência, como que fica a nossa dimensão de desejo, de sonhos? Quais que a gente pode estar ouvindo? Como que é esse jogo de desejos dentro do nosso próprio jogo de vida e de escolhas? Desejo é muita coisa, né? Desejo é drive, desejo é movimento, né? Que é isso que a gente trabalha, pelo menos dentro de toda essa orientação, né? Que eu levo e tenho comigo. E o desejo, ele vai se colocando de formas variadas, né? Existe aquele desejo, que é um desejo que eu pego emprestado, né, dos meus pais, ou então de um grande mestre, ou de um grande cuidador, ou de um chefe, né, ou de alguém que eu quero ser, né? Então, o desejo, às vezes, ele vai se moldando a partir desse empréstimo, né? E aí, no meio do caminho, ou então no meio da sua jornada interior, você vai se deparando com questões que são muito suas. Então, existe um conflito, existe um momento de conflito, e aí existem aqueles que vão botar isso debaixo do tapete e engolir um sapo, que é de não seguir uma via desejante, e essas pessoas não vão conseguir acordar o propósito, né? Isso que a gente fala hoje em dia, que está na fala da vez, né? Ou então tem aquelas pessoas que, diante do conflito, elas vão se assegurar e vão se apropriar do que diz do próprio desejo, do que os sonhos estão falando, do que motiva mais o fazer. Então, indo nesse caminho, né, que é um caminho singular, que cada um tem o seu caminho, é que a gente vai conseguindo aceder ao desejo. Uhum. Sabe o que eu sinto também? Que o desejo, ele tem naturezas,
Então, existe o desejo que ele é egóico, mas existe esse desejo que é como se fosse um impulso interno, né? Que diz para você que você precisa de fazer aquilo. Às vezes você nem sabe por que você sente. E aquele desejo faz você ir na direção do seu propósito, Sim, né? Então, eu vejo assim que muito de nós não escuta isso, porque ainda está preso nesses ditames, né, nesses modelos de sucesso e nessa dificuldade de interpretar o verdadeiro eu, né, que é essa pergunta que a gente iniciou. Mas quando a gente consegue associar esse eu que tem um desejo real e poder dar voz para isso, aí sim a gente começa a caminhar dentro desse lugar onde é possível ter uma autenticidade e esse próprio desejo, na minha opinião, é o caminho do sucesso. Porque quando você tem, né, esse desejo de chegar aonde você sente que você precisa de chegar e o caminho vai te mostrar como, é lógico que tem os desafios vão ativar ainda mais a sua vocação, as suas qualidades que você precisa, né, de despertar para poder executar aquilo que você precisa, mas se não tivesse esse desejo, talvez a gente não sairia do lugar, né? Ficaria numa normalidade em que tudo seria igual. sim. Interessante. Então, o desejo ele pode ser força ou fraqueza, no sentido de se eu não atendo esse meu desejo verdadeiro, pego o desejo emprestado ou pego desejos fáceis, ele vai me deixar tendo uma vida que pode até ser muito confortável, mas não é a vida de autorrealização. E se eu vou por esse desejo dessa minha essência, é ele que vai me dando força para eu estar buscando e ter esse sucesso verdadeiro. Como você falou que você acha que esse é o caminho de sucesso, o que a gente pode chamar de autorrealização? Quando a gente está pensando em carreira, quando a gente está pensando em negócio, vou fazer emprego em tal empresa, ou vou empreender, vou seguir tal negócio, todo mundo procurando sucesso. Mas o que é autorrealização de verdade para vocês? Para mim, eu tenho um sentido um pouco amplo da autorrealização, tá? Então, eu vou falar esse mais amplo, depois eu vou focar na questão da carreira. Eu sinto que a autorrealização é você estar feliz em todas as áreas da sua vida. Pode até parecer um pouco idealista, né, utópico, todas as áreas da sua vida, mas o trabalho da reforma íntima, que é o trabalho da espiritualidade, ele te traz essa possibilidade. Pode ser que você demore alguns anos para conseguir atingir sucesso em determinadas áreas, porque temos mais coisas para aprender nessas áreas, mas é possível você resolver e desvendar os nós e se sentir realizada dentro daquilo que você entende que é importante e é felicidade para você. Agora, no sentido da carreira, eu acho que está muito conectado com a palavra propósito, porque tem, assim, uma conotação de serviço, tem uma conotação de você exercer aquele papel que é seu, que você só sabe fazer. Não porque você seja melhor ou pior, mas porque existem as suas habilidades que elas são como se fosse chave fechadura. Então, a sua chave vai conectar com a fechadura, que é aquele papel que você veio exercer aqui. E você sabe muito bem fazer isso. E às vezes você não sabe como ainda, mas você vai descobrir à medida que você insistir no caminho. Sim, é muito bom que você fala de autorrealização, trazendo primeiro essa amplitude, né? Eu também penso muito dessa forma, que a autorrealização, ela é uma integração,
É uma integração do meu fazer no trabalho, do meu fazer na família, com a pessoa com quem estou, com os meus filhos, com os meus amigos, com o meu elo relacional, né? Em que acho que cada ente, né, esteja realizando isso em comunhão, né? E que eu possa dizer, afirmar, ser afirmativa em relação a isso. Eu acho que isso é algo que eu posso trazer como autorrealização. E se voltando para a carreira, eu acredito que a carreira, ela também, e aí a gente fala também um pouco da transição, né? Que nós vivemos uma transição. A gente pensa que existe um determinado momento em que aquela carreira não faz mais, vou me tornar outra pessoa, então vou transitar para uma outra carreira. A gente pode até pensar de maneira estanque, mas na vida a gente está em transição, né? Não só a nossa pele e os traços que a gente vai ganhando mostram que a gente está mudando, mas tem a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir que vai mudando. E os nossos calibres também vão mudando ao longo da vida. Então, eu penso muito na carreira também como... e aí eu acho muito importante quando a pessoa faz esse mergulho reflexivo, porque fazendo esse mergulho, você pode pensar que todas as suas habilidades e investimentos de conhecimento e de fazer, isso tudo pode estar na sua carreira, seja ela uma carreira muito formal, que você acertou quando tinha 18 anos e você seguiu até o fim, ou uma carreira que ela vai modulando de acordo com todas essas mudanças que vão vindo ao longo da nossa vida. A gente até conversou um pouco, né, Tiziana, sobre se construir dos dons e dos talentos, né, que estão relacionados a esse sucesso na carreira, e que exatamente esse caminhar, né, vai só agregando, vai só contribuindo, né, para que você possa, talvez nos 30 anos, ter conhecimentos de administração, de fotografia, para você conseguir ter diferentes perspectivas e saber muito bem sobre a impermanência e a transição das coisas. Justo. Ou, né, o estudo da biologia, que vai falar sobre a ecologia, né, e essa interconexão de todas as pessoas, todos os seres, e como que está tudo integrado, né? Eu sinto assim que nunca é perdido. A gente não deve lamentar, né, que se a gente não está no caminho desejado ainda, que nós estamos perdendo tempo, porque na verdade isso não existe, né? Uhum. Exato, não existe. A gente está construindo, a gente é um sujeito em construção. Seja aquele que está fazendo uma terapia, ou fazendo uma prática continuada, que de repente aí procurou saber um pouco mais de si. Mas muitas vezes esse saber mais de si também está no nosso trabalho, no nosso fazer cotidiano. A gente toma muito tempo trabalhando. Então, às vezes, justamente quando a gente percebe que é preciso parar e entrar numa outra aventura, né? Se experimentar de uma outra forma, de repente você suspende um pouco aquelas habilidades para calibrar mais outras, mas aquelas habilidades que você usava antes, elas estão ali, elas podem ser reintegradas, né? Eu penso muito nisso e eu tenho isso como experiência própria, eu tenho isso na clínica, enfim, isso está na vida, né? Eu acho que as pessoas, de fato, que se percebem atravessando as mudanças, que são mudanças de pensamento, de percepção, de crenças, né? Às vezes aquilo não está tão forte
mas está latente, chega um determinado momento que você faz um salto de coragem e aí você realiza. Então, são ganhos, é preciso integrar, é preciso trazer para perto, né? E isso sim é um sucesso, como você disse antes. O caminho do sucesso está muito, muito relacionado a essa autorrealização vista de uma maneira mais ampla. E que traz felicidade, né? Porque eu sinto que um outro impulso, né, além desse desejo real de você realizar aquilo que você veio fazer, é o sim que você tem para a vida. E esse sim, ele pode ser interpretado de uma maneira muito ampla, no sentido de você aceitar esse caminhar, né? Aceitar os desígnios necessários para o aprendizado, as curvas, os erros, os acertos, né? E aí a gente volta de novo pro desejo, esse desejo que é mais da essência, né? Que é mais o que te move, né? Que não é o desejo emprestado, mas que é aquilo que realmente fala de você, que te faz levantar, que te faz fazer, que te faz agir com o coração, agir com coragem, né? Esse desejo, ele tá, ele te traz para esse prumo e te faz avançar. É claro que vão ter dificuldades, é claro que vai exigir talvez uma disciplina diferente, mas é justo o desejo que vai fazer você seguir, né? E a forma mais verdadeira da gente ver que aquilo realmente é o caminho do seu propósito, é o seu propósito acordando, é o contentamento. Você está falando de felicidade, é isso. Quando você se pega, né, diante de um contentamento, às vezes o seu feito não te rendeu muito dinheiro ou não foi uma grande revolução, mas foi uma grande revolução interna, né? Então, se você sente essa felicidade, se você sente esse contentamento diante de um feito seu, isso, dá atenção a isso, porque isso sim diz do seu propósito, diz do seu desejo e do seu caminhar. Isso. E por que é muito difícil? A gente conversa com muitas pessoas que falam que é difícil pegar esse propósito verdadeiro e às vezes é difícil até saber qual que é, né? Eu posso dizer que é difícil, na verdade, bancar esse caminho. Por que muitas pessoas acham que é mais caro eu seguir o caminho do meu desejo verdadeiro do que eu seguir o caminho que é esse desejo dos outros, que é alguns caminhos comuns que muitas pessoas acham melhor seguir? E esse é um assunto que talvez a Tiziana possa aprofundar bastante, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade de você ser correspondido, com a necessidade de você ser amado, com a sua dificuldade de dizer nãos para as pessoas ou para a sociedade. Então, assim, é algo muito mais profundo, no sentido de reforma íntima mesmo, que requer você dar esse passo em direção ao coração. Eu achei muito bonita ela dizer que coração, e logo na sequência ela falou coragem, né? Que é como se fosse a ação que vem do coração, né? E para você poder seguir essa voz interna que não te dá nenhuma garantia, você simplesmente sente, e aí você tem que ir para um universo até um pouco mais sutil, eu não diria nem místico, eu diria sutil porque é da intuição. Intuição todos nós temos, né? Então você dá voz para isso e permitir nesse momento desconstruir sem nenhuma garantia e ir na direção do desconhecido, respeitando essa voz interna, esse impulso real, aí você precisa de ter uma certa confiança, né? Uma confiança pessoal, talvez um grau de amor próprio, que vai permitir você caminhar nessa direção.
Mas acho que a Tiziana tem muita coisa para falar disso. De novo, né, como eu falei no início, né, a gente tem uma série de coisas já prontas, né, a humanidade e os tempos mais atuais, né, são tempos de muita competição, apesar da gente estar vivendo, né, a gente está vivendo um fenômeno disruptivo, então a gente pode pensar que estamos precisando de uma nova economia, né? E talvez ela venha a surgir, sim, mas certamente alguma coisa vai mudar, já está mudando. No entanto, a gente vive ainda sob esses crivos, né? São crivos da competição, do sucesso, né? Um modelo de sucesso, né? E além disso, existe aquilo que em psicanálise a gente chama de ideal do eu. É um ideal, é um eu idealizado, é um eu que de repente tem um status específico, é um eu que a minha família endossa, é um eu que de repente eu preciso endossar para que eu possa ser alguém. Então, assim, quando a gente começa a fazer um trabalho nesse sentido de investigar, né? Investigar o propósito, né? A gente não está querendo assim criar a roda nem trazer alguma coisa que seja completamente originária. Não é isso, é simplesmente acender aquilo que diz mais de você. Porque não adianta você querer ser um grande executivo se você tem traços e desde a infância isso foi sendo reforçado ao longo do tempo, que você tem uma relação com o mato, com as árvores, com a natureza, né? A não ser que você seja um grande executivo relacionado a isso, né? Então é preciso fazer esses cruzamentos, essas relações. Então, quando a Karuna traz esse desejo, talvez seja uma vontade de corresponder, uma vontade de ser amado, isso sim, isso tem sentido. O ideal do eu traz isso. E a gente, quando a gente está crescendo, quando a gente está se formando ainda nos primeiros anos de vida, eu diria até que até os 20 anos, a gente olha muito para o ideal do eu e a gente precisa disso para a gente ter nossas primeiras bases de valor. Isso é importante. Mas quando a gente vai entrando na engrenagem da vida adulta, quando você é perguntado e você é perguntado para dizer sobre você, sobre suas escolhas, sobre por que isso e não aquilo, e aí você já não tem um ideal do eu para te sustentar, é uma hora relativamente limite, né? Porque você é chamado para falar a partir do seu nome, a partir daquilo que é mais essencial. Então, isso pode ser custoso, isso pode custar caro, porque você tem que tirar um monte de camadas de outros eus, de outras pessoas que foram te colocando ao longo da vida, que te formaram daquele jeito. Então, parece ser uma coisa muito custosa. No entanto, é apenas... se a gente for pensar que a gente chega num processo desse como um bloco de madeira ou um bloco de mármore, o trabalho é a gente talhar, é a gente tirar e encontrar a forma, né? Encontrar aquilo que é próprio. E aí sim, esse caminho vai ser um caminho que depois que você acedeu a esse caminho, você segue e atravessa, sem que aquilo seja um fardo. Porque o fardo, na verdade, é muito maior quando você tem que carregar aquilo que não é você, ou a sua história. Interessante. Na fala de vocês duas tem isso, né? O fardo da minha história ele é mais leve e o meu desejo verdadeiro ele me dá mais força, né? Ele acende a minha vocação para eu lidar com aquilo
com aquilo que eu preciso. Achei bem interessante essa parte. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre que a gente está falando do eu, mas também da realidade, porque o propósito da terapia empreendedora é de fazer negócios inovadores. Mas a inovação não está na tecnologia, a inovação está no valor que é entregue, né? E é isso que é o que realmente conta. E uma coisa interessante é que, se a gente pega o modelo econômico do século XX, era o modelo econômico da larga escala e da repetição. Era isso que precisava. Então, talvez, né, estava muito bem encaixado aquele que repete os modelos de sucesso. Mas o século XXI, que está começando agora, né, o século sempre começa, não começa na primeira década, ele vai se formando, ele está pedindo uma pessoa mais inovadora no sentido de quem oferta. E eu só posso ofertar aquilo que eu sou, essa madeira que você falou que a gente vai talhando e vai estar descobrindo. Eu acredito que agora, a nova economia que está se formando, ela pede isso das pessoas. Ela pede que as pessoas vão para o mercado, e o mercado eu gosto de... As pessoas esquecem, né? O mercado não é a bolsa de valores, é onde as pessoas fazem trocas, e se elas fazem trocas, é onde elas realizam o próprio espírito. Então, eu acredito que agora que o mercado pede que as pessoas vão para o mercado, levando isso delas de verdade. Mas a gente fazendo essa perspectiva, então, de mercado e de mundo, como que a gente pode fazer leituras possíveis do mundo? E aí, pegando esse contexto que nós estamos agora de quarentena social e de economia dormindo, como que a gente pode ler essas várias necessidades, ler a realidade de formas diferentes, que ainda são realidades, para a gente estar fazendo essa interseção do eu com o outro, ou do eu com o todo? Eu assim, Felipe, eu não sei se eu me arriscaria no sentido de ler a próxima tendência, né? Não sei se era mais ou menos isso que você estava querendo trazer, mas quando você estava falando, eu lembrei da aula de chakras que eu dou para os meus alunos. E eu percebo que nós estamos no momento em que o mundo está exigindo da gente o chakra da garganta, que é o chakra da comunicação. Tanto que as pessoas estão conectadas, né? Nós estamos aqui fazendo live para todas as pessoas. Então, assim, né? O mundo agora está nessa mensagem, nesse comunicador. E esse comunicador, ele tem tudo a ver com a autenticidade e com acreditar que você tem algo para passar. Eu sinto que as pessoas, elas ainda estão presas nesse modelo, sem de novo conectar com o que elas têm de potencial. E enquanto você não acredita que você tem uma mensagem, que você tem esse propósito, que você tem algo para trazer, você não consegue trazer desse lugar que é o meu lugar, né? E aí eu vou ficar repetindo o que alguém já está fazendo, ou falando, ou estudou, ou trouxe, ou é de sucesso, sendo que, na verdade, agora eu preciso de ter autenticidade. Eu preciso de mostrar quem eu sou. E o quem eu sou tem valor. A gente acha que a gente não tem valor, mas todos nós temos muito valor e tudo que nós temos para trazer tem muito valor. E quanto mais a gente puder se encaixar dentro disso, né, a coisa vai começar a fluir naturalmente. E aí você vai achar o seu negócio. E dentro disso você vai criar as redes que estão relacionadas com esse negócio, porque também existe, né, como a gente falou no início, a Tiziana estava falando desse eu que é da comunidade, do coletivo, nós estamos numa rede, não é? Então, o meu potencial ajuda o potencial dela, a perspectiva dela clareia a minha, que clareia a sua, e daqui a pouco a gente vai criando um modelo conjunto, mas que tem individualidade. Então, assim, eu vou ficar por aqui, porque eu não sinto, assim, de ler, não sei se eu respondi o que você estava querendo trazer, né?
Sim, respondeu muito bem. Eu gostei muito você ter trazido esse chakra, porque sim, a gente está numa era, num momento em que a comunicação é imprescindível, é muito forte. A questão é diante de um oceano, né, em que todos podem falar, a pergunta é quem tem voz, né? E aí eu penso que quem tem voz é quem está, sim, fazendo esse mergulho reflexivo, está se conectando com esse eu, se conectando com esse desejo, que é um drive, que nos movimenta, que nos faz traçar um vetor e seguir por esse vetor, e consegue sim, por conta disso, acender, acordar nosso propósito. E tendo essa voz, eu até arriscaria algo mais ousado. A gente consegue não só comunicar, né, mas encontrar pares que são pares que talvez antigamente, né, num antigo mundo, né, eu me permito dizer assim, fossem pares muito contraditórios ou estranhos. Eu estou sentindo muito mais fluxo e troca de diferenças agora, né? E sinto que isso vai acontecer mais para justamente quem já estava pensando de maneira menos comum, mais original, mais corajosa, né? Arriscando mais, né? Então, eu acredito que da perspectiva da realidade, que a gente está num momento em que a economia dorme, em que o tempo da correria, o elogio da correria, ele acabou, né? Quem está podendo agora fazer um exercício reflexivo e que também se apoia no tempo dos processos, que são formas de você acessar a criatividade, essas pessoas estão tendo iluminações, insights, e estão trazendo possibilidades, sim, inovadoras, principalmente porque elas são elas mesmas. Então, ser você mesmo é a coisa mais inovadora, né? Nesses tempos em que o mais do mesmo não cola mais, né? Então, é preciso que a gente pensar que a perspectiva da realidade é algo que seja sim inovador, que seja diferente, mas não é apenas ser diferente, é ser algo que seja sustentável diante de uma nova economia, diante dessas trocas possíveis, que eu possa falar em português, mas pelo meu gesto, né, o havaiano, o chinês vai poder captar a mensagem, vai poder se integrar também talvez nessa ideia comum, né? Nesse caminhar comum. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Nessas trocas, e que são trocas para aqueles que conseguem vir com sua voz. E é interessante, assim, porque nós estamos exatamente no espelho do que parece que está sendo pedido, né? Porque nós estamos em quarentena, estamos tendo que nos reinventar, estamos tendo que usar da tecnologia para nos comunicar, e o velho não cabe mais, né? Então, como que é que eu posso criar dentro disso, né? Sim, sim. Não, eu fico falando muito com muita frequência, eu tenho recebido isso. Isso surgiu a partir da minha realidade, que eu estou fazendo atendimentos assim, né, por videoconferência. E uma das coisas que eu falei é que a gente está nas nossas casas e a gente está e todas as paredes são espelhos. A gente está se olhando toda hora. Então, assim, não está cabendo a gente sustentar uma persona que você não é mais, ou que você não consegue
né? Segurar essa persona toda hora, todo dia. Então, assim, se você está se olhando, está de cara, dando de cara com você toda hora, das duas, uma. Ou você fica debaixo da coberta até a quarentena passar, ou você encara mesmo e vai fazer esse percurso, que é o percurso de interiorização, de saber onde pode mexer, cavar e, de repente, florescer justamente por isso. E aí, assim, tem uma coisa que nós vamos falar, por exemplo, de sonho, né? Mas não é o sonho lá distante, não. Eu acho que a gente tem que conectar com o nosso sonho. Então, fazer um exercício de sentar, né, e falar assim, o que eu quero da minha vida? Quero isso. Como que é que eu estou direcionando a minha vida para chegar nesse lugar? Né? O que é que eu vinha fazendo de contramão ou no fluxo, né, que não era meu e que agora parou. E agora eu estou olhando de frente para o que eu sempre quis fazer e agora eu posso fazer isso. Mas aí eu tenho as minhas dificuldades e aí agora eu vou fazer esse exercício reflexivo para poder ver o que é que me impede de chegar lá. Né? Eu sinto que é possível todos nós sermos muito felizes naquilo que a gente quer ser e quer fazer. Quando a gente é muito possível ser feliz. Quando a gente sai desse lugar do para ser feliz, eu tenho que ter, e você entra no lugar de eu tenho que ser, você consegue revolucionar toda a sua percepção diante do caminho que você precisa fazer para você chegar nisso que é a sua felicidade. Porque tem isso também, a felicidade não é uma entidade, é muito como é para cada sujeito no seu percurso. Porque para mim, por exemplo, a felicidade pode ser morar nessa casinha pequenininha que eu moro, né? Ir na minha horta, pegar minha comida, fazer minha comida para minha filha, dormir, contar uma historinha e eventualmente fazer uma viagem, né? E ter um trabalho de qualidade. Para outra pessoa, não. Para outra pessoa pode ser uma coisa bem diferente, que exija muito mais dela. Então, é preciso muito também a gente sonhar e ir caminhando. Não é só sonhar e esperar o sonho chegar. O sonho, ele vem como um estalo para um fazer. Então, o sonho não é simplesmente, quando a gente relata um sonho, a gente não simplesmente está falando de um filme estranho que apareceu na nossa mente. Não, olha, dá atenção àquilo, porque aquilo está te dando um estalo para você se movimentar para você ir até o sonho. Né? O sonho está no horizonte. Então, é muito diferente a maneira como a gente pode, né, nos colocar para realizar realmente isso que é do sonho. Isso. E é legal, assim, porque a gente está falando 3 palavras aqui que elas podem ser a mesma coisa. Nós estamos falando de autorrealização, que quando você se autorrealiza pelo ser que é você sente felicidade, né? Então, elas todas cabem na mesma casa, no mesmo lugarzinho, né? No mesmo potinho. Porque você sendo feliz, é você sentindo que você está ali atuante naquilo que pulsa o seu coração, né? É como se você sentisse que você está no fluxo da vida. Às vezes, igual você falou, não vai ter um resultado financeiro, mas tem um preenchimento emocional, psicológico, às vezes existencial, que dá muito sentido. E eu prefiro ter menos, mas poder sentir isso, do que ter muito,
dinheiro ou poder, ou seja lá o que for, e me sentir totalmente vazio, né? Só para finalizar, se é possível finalizar esse ponto, mas o muito, ele vem com muito problema também, tudo que é muito. Então, muito está num lugar muito distante da essência, está num lugar muito distante daquilo que você enxerga, né? De você se dar conta. Porque tudo que é muito, mesmo que seja muita alegria, mesmo que seja algo que seja positivo, aquilo transborda, né? Então, o transbordar ele funciona como um momento. Agora, se ele vem e vem e vem, vem, você pode ser afogado nisso. Então, é interessante essa coisa do muito, né? De novo, a gente teve essa formação, né? Fomos formados numa visão de mundo em que todo mundo tinha que ir atrás do muito, né? Muito trabalho, muito dinheiro, muitas experiências, muito, e tudo era muito, né? E o muito, ele vela também muita coisa. Então, é curioso isso, né? Então, assim, voltando para a realidade, para essa nossa perspectiva de realidade, sim, concordo também nesse ponto que o ser, a autorrealização, né, essa felicidade, estão nesse mesmo campo e que dialogam ou são relacionais a propósito, a sucesso em termos de carreira, né? E também você se colocar nesse momento de mundo. E no sentimento de preenchimento, no sentimento de contentamento que você trouxe, que é individual, né? Então, daí, de novo, né, você olhar para aquilo que é seu, para aquilo que você quer ser, e não o modelo, porque o modelo, assim, quase nunca vai trazer esse preenchimento, né? Vai trazer esse contentamento. A gente está numa situação de mundo em que a gente tem que, de fato, mudar os números das doenças psíquicas, né? Porque são números alarmantes. A quantidade de pessoas que sofrem de crise de ansiedade e de depressão, isso é muito, de novo, muito. Isso é um reflexo desse muito, é um reflexo desse elogio da correria que a gente estava fazendo, né? E que de repente a gente tinha que realizar e realizar e realizar. A gente estava atropelando coisas, achando aquilo normal, a gente abraçou aquilo como uma normalidade e adoecendo. E aí, assim, tudo era tão num fluxo contínuo e automático, né? Que uma vez que eu afirmava esse elogio da correria, eu estava mal, eu ficava mal, mas eu tinha entregas, eu fazia entregas, e para eu poder dar conta de mim, do meu adoecer, eu tomava remédios. Então é um ciclo muito ruim, um ciclo muito doente. Né? Um ciclo que não pode, ele não se sustenta. A gente tinha de fato que chegar nesse ponto de colapso, de disruptura, porque uma pessoa que precisa tomar remédios para manter o seu humor é uma pessoa que já está muito dentro da doença. Muito fora do propósito interno, né? Sim, sim. Que esses remédios, né, a gente entrou agora nesse assunto, mas justamente porque a gente estava falando do muito, né? Então tem relação, né? Essas medidas medicamentosas todas em torno dos números de depressão e dos números de ansiedade, as crises de ansiedade,
vem nesse sentido, que é para formar uma camada que te anestesia, porque é assim que eles atuam, esses remédios, para que você continue naquele fluxo, né? Então, impossível acender, acordar o propósito, uma vez que você está completamente anestesiado de si. É desconexão, né? Na yoga terapia, a gente dá causa para a depressão a desconexão com esse propósito, a desconexão com os seus sentimentos, né? E os seus sentimentos, as suas emoções, elas são a porta-voz daquilo que você, né, está vivendo. É lógico isso, né? Mas se você precisa de tomar remédio para amortecer o sofrimento que a sua vida está trazendo, então, peraí, né? Existe alguma coisa que precisa de ser revista. E olha só, como assim, a gente está falando disso e é uma coisa óbvia, né? A gente fala, bem, você está sofrendo, algo tem que parar, né? No entanto, não é uma coisa óbvia para a grande maioria das pessoas. A coisa óbvia é seguir tomando remédio e seguir repetindo, né? Nessa repetição incessante em que o automático toma lugar e a reflexão é completamente eliminada. Não existe pensar sobre o que está fazendo. Existe o fazer descompassado, né, com os olhos na meta, com os olhos na entrega, né? Só que o próprio fazer para se chegar na entrega é um fazer que não tem você não está ali, você não se dá, você não tem uma assinatura daquilo que você faz. Então, a nossa perspectiva de realidade é, de fato, aproveitar essa quarentena para fazer essa interiorização e pensar mesmo assim, como é que estou eu em relação aos outros, eu em relação ao meu trabalho, eu em relação à minha família, à minha casa, e tentar realmente organizar, dar espaço. Quando a gente organiza as coisas e organiza mentalmente também as coisas, rapidamente a gente consegue ter outras emoções e sentimentos e a gente dá espaços justamente para fazer novas conexões mentais e, sem dúvida, novas ações. Isso é interessante, essa questão do tempo. Muita gente percebeu nessas mudanças de rotina que tiveram agora, enquanto alguns estão às vezes tem um momento do dia que ainda não aprendeu a separar o home office a vida pessoal de casa, da vida do trabalho, está acontecendo isso, mas algumas pessoas estão entendendo que elas podem ter saltos de produtividade. Isso é uma questão bem interessante, que eu não preciso ter um elogio à correria para eu ter uma produtividade, né? De eu ter uma construção boa do meu trabalho, né? E entra a questão de intuição, entra a questão de insight. A gente não precisa ficar correndo atrás do rabo, né? E é uma coisa interessante, porque quando você fala também desse elogio à correria, ele é importante a gente refletir, principalmente nesse momento agora, porque a gente pega em todas as empresas, não em todas, né, mas em várias empresas, quantas pessoas elas estão ali sufocando seus desejos verdadeiros, seus propósitos verdadeiros, por conta de uma mudança marginal no número que vai dar no livro contábil a cada trimestre, para que os diretores e os acionistas vejam olha, eu tive o ganho, né? Eu tive esse ganho numérico. Então, é bem interessante a gente pensar agora realmente qual que é a nossa vida de fato, né? Que vida que é nossa verdadeira. E é interessante porque quanto mais você tem uma empresa em que ela age para ela dar o resultado pro acionista ou o bônus para o diretor, essa empresa vai perdendo valor para a sociedade. Se isso já estava acontecendo antes, depois dessa parada, isso vai acontecer bem mais. Então, acredito que agora nós estamos sendo convidados, né, para a gente estar pensando sobre a gente, sobre a vida, sobre tudo, e a gente pode, sim,
né? Isso não quer dizer a gente precisa chutar o balde e a gente seguir um caminho, né? Diferente. Cada um vai encontrar o seu. Mas como que a gente pode, então, e nós já passamos bastante do nosso tempo, e a conversa está muito boa, eu sabia disso. Dá vontade de ficar longe. Como que vocês veem que a gente pode aproveitar esse tempo de agora para a gente fazer esse contato conosco e criar uma nova realidade, né? Se é senso comum de que uma nova realidade vai ser criada, mas é a minha. Como que a gente pode criar a nossa realidade ajudando também essa realidade geral que vai ser construída nova? Então, para mim, eu vou voltar de novo naquela questão do sono. Eu acho que é um exercício saudável parar e sentir, pensar, sonhar. Aonde eu quero chegar? O que é que eu quero para minha vida? Como que eu me vejo feliz trabalhando? Qual que é o lugar onde eu quero morar? O que é que eu quero realizar? Como que eu quero estar em relação às pessoas, né? Que é um pouco o que a Tiziana falou há poucos minutos atrás. E daí, desse lugar, eu traçar os objetivos. Porque, né, eu vejo pela minha própria vida. Ela não é separada do meu trabalho. Então, eu me alimento do meu trabalho. E é lógico que eu também crio momentos para ter uma coisa mais pessoal, né? Um momento mais pessoal e diferente do meu trabalho, para que eu também possa ter criatividade. Se eu ficar só pensando em yoga, se eu ficar só pensando em terapia, eu fico bitolada nisso. Então, é bom ler coisas diferentes, ter outras atividades que vão, digamos, ativar os meus outros neurônios, né? E me tornar mais aberta para poder ver a realidade como ela é, que a realidade ela não é habitolada, ela não tem só um prisma. Eu não sou a dona da verdade, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que além disso, tudo que nós estamos passando é um momento de você refletir mesmo sobre a sua vida e como que é que eu posso integrar os meus sonhos, que também é o meu trabalho e a maneira como eu quero me inserir na sociedade, né? Entenda a sociedade também como trabalho. It's 21 hours. E como que eu posso fazer isso? Eu fico pensando que uma coisa que a gente pode fazer, que eu tenho visto, é que isso tem realmente trazido respostas, trazido efeitos, bons efeitos. Eu também estou vivendo isso, é que é preciso que a gente lide com esse tempo, esse tempo que não é o tempo da correria, abraçando o tempo dos processos. Quando eu falo tempo dos processos, é um tempo que reúne as atividades que tomam algum tempo. E muitas dessas atividades, elas estão conectadas com as nossas atividades criativas. Então, desenhar, escrever, cozinhar, fazer jardinagem, coisas que tomam algum tempo e que precisam que você crie uma certa fidelidade com a continuidade desse fazer. Porque a via da criatividade, a via da arte, aí pensando de maneira mais ampla, é a melhor via para lidar com a incerteza. Porque a arte nasce da incerteza. Né? Então, se a gente se conecta com esse tempo dos processos, os insights vão chegar. Né? O dançar, modelar, arrumar a casa, enfim, coisas que de fato tomam tempo. E aí você vai criando qualidades possíveis e você vai
trabalhando habilidades suas que de repente nem são tão acessadas, mas que você tem a chance de, fazendo isso, você dar um respiro para os seus pensamentos e suas ideias. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente podia continuar aqui por muito tempo ainda. Uns 3 dias, né? Uns 3 dias, mais ou menos. Me deu vontade de terminar com arte. Um poema que fala muito sobre isso tudo que a gente está conversando. Ele é um poema um pouco ríspido, então eu vou pegar só uma partezinha dele, que é o Cântico Negro, do José Régio. Eu vou pegar só o iniciozinho e o finalzinho dele. Eu quero agradecer bastante a participação de vocês, foi muito rico. E aproveitando o tempo, a gente começa de uma forma inteiramente gratuita, sem pedir e-mail de ninguém, uma jornada de uma comunidade prática para desenvolver negócios a partir desse nosso sentido, desse nosso desejo, que é a Jornada da Terapia Empreendedora, no dia 25 de maio, agora, na segunda-feira, às 16 horas. Então, quem quiser participar, a cada semana a gente vai ter um encontro, e vai ser essa jornada para a gente estar criando esses negócios novos a partir da gente mesmo, né? Não dá para a gente só criar muita reflexão e agora, o que eu faço? Pelo menos esse pode ser um caminho. Então, para terminar, agradecendo muito a Tiziana, agradecendo muito a Karuna, eu vou ler um pedacinho do Cântico Negro, do José Régio. Quem quiser ler todo depois pode buscar na internet, só para a gente finalizar. E ele diz dessa forma: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu os olhos com os olhos laços, e há nos meus olhos ironias e cansaços. E eu cruzo os braços e nunca vou por ali, porque a minha glória é essa, é criar desumanidades e não acompanhar ninguém. E que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda no mar que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Excelente, eu acho que nos representa. Representa, né? Muito bom. Acho que sim. Acho que então, sim. muito também obrigado. Agradecer por esse convite. Também me senti honrada, como eu disse no início. É muito bom ter conhecido a Karuna assim, e a gente está aqui juntas como se fôssemos amigos de muito, muito tempo, e talvez sim. Obrigada, e a porta está aberta, é só você me chamar, ou então você querer entrar, que a porta está aberta. Para vocês dois. Eu digo mesmo. Também. Muito obrigada, viu, por tudo. Muito obrigada, Tiziana, por ser essa pessoa tão maravilhosa, né? Obrigada, Felipe, pela oportunidade e que a gente possa, né, dentro dessa conversa, trazer o que a pessoa que está escutando precisa, né? Que possa tocar o coração dela aonde for necessário. Com certeza. Obrigada.